Paz do Senhor Jesus, vamos para mais um dia do nosso devocional, que se encontra no livro de 1 Pedro, capítulo 4, versículo 7, que diz: Mas já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, tende bom senso e estais alertas em oração. Nós vamos ver aqui, nesse capítulo 4, Pedro ele falando sobre o viver para Deus. Vai falar sobre essa importante missão que é realmente sofrer no corpo, passar muitas das vezes por lutas, provações, mas sempre cumprindo a vontade de Deus. Versículo 1 ele diz: Portanto, uma vez que Cristo sofreu na carne, armai-vos também desse mesmo pensamento, pois aquele que sofre na carne já está livre do pecado. Aquele que realmente entregou a sua vida a Jesus Cristo, ele vai sofrer na carne, vai sofrer no seu corpo. E ele deve se armar do mesmo pensamento de Cristo Jesus. Pois ele sofreu no corpo e guardou-se do pecado. Então, isso é uma recomendação a qual nós devemos seguir. Estar sempre pronto para mortificar a nossa carne, a nossa própria vontade, para servir ao Senhor, com dignidade, para servir ao Senhor da forma que seja agradável ao Senhor. No versículo 2 ele diz: para que no tempo que ainda nos resta na carne, não continueis a viver para os desejos dos homens, mas para a vontade de Deus. Para que no tempo que resta a cada um de nós, não venhamos viver, mas para se satisfazer os nossos maus desejos humanos, nossas vontades humanas, assim para fazer a vontade de Deus, uma entrega de 100% ao Senhor, e não uma entrega parcial, não uma entrega pela metade, mas nesse tempo que nos resta, que estamos vivendo, esses últimos dias na face da terra, devemos vigiar, e não dar lugar à carne, para não satisfazer os nossos desejos humanos, mas sim fazer a vontade de Deus. No versículo 13 ele diz: porque basta que no tempo passado tenhas cumprido a vontade dos gentios, andando em libertinagem, prazeres, embriaguez, orgias, bebedeiras, idolatrias repulsivas. Então, Pedro está falando aqui que no tempo passado, a vida daqueles homens, daquelas mulheres que estavam caminhando com Cristo, eles seguiam a vontade dos gentios. Eles seguiam a vontade daqueles que não eram judeus, aqueles que eram pagãos. Eles viviam na devassidão, viviam nos maus desejos, na bebedeira, nas farras, na idolatria. Então, à medida que teve encontro com Cristo, já não vive mais nessa situação. Não deve mais viver. Se outrora a nossa vida era uma vida no passado, de cumprir a vontade dos pagãos, dos não crentes, a vontade do mundo, a partir desse momento nós entregamos a nossa vida para Cristo Jesus, passamos a viver para o Senhor e se afastamos de tudo que é a festa da carne, que é embriaguez, que envolve bebedeira, que envolve coisas desagradáveis ao Senhor, que não edificam. Então, nesse caso, temos que sair, fugir de tudo isso e não praticar o que praticávamos anteriormente, ou praticar aquilo que o mundo estão praticando. Versículo 4 ele diz: eles acham estranho que não vos juntais
a eles na mesma carreira, desenfreada, se de licenciosidade e vos difamam. Essas pessoas que vivem nesse mundo vai difamar, né? Aquele que está na presença do Senhor, aqueles que abandonaram o pecado, que abandonaram todo tipo de maldade, né? Vai difamar, vai falar mal, vai criticar, mas isso não deve incomodar, porque se fizeram assim com Cristo Jesus, imagine conosco. O versículo 5 ele diz: terão de prestar conta àqueles que estão pronto para julgar os vivos e os mortos. Prestarão conta para Deus. Prestarão conta para o Senhor. Então, nós não devemos, né, devemos entregar nas mãos do Senhor. Versículo 6 ele diz: pois é por isso que o Evangelho foi pregado também aos mortos, para que, embora julgados segundo os homens, quando na carne, vivam segundo Deus pelo Espírito. Então ele está dizendo aqui, né, que esse evangelho, né, por essa razão o evangelho ele foi pregado também aos mortos, para que eles mesmos sendo julgados em relação ao corpo, segundo o critério humano, vivam pelo Espírito, né, segundo Deus. Então, isso foi pregado a eles, né, aqueles que estão mortos ouviram a palavra, e eles serão julgados. Nós seremos julgados pelo que nós estamos ouvindo hoje, se estamos dando crédito ou não à palavra do Senhor. Isso está sendo registrado nesse momento de uma forma que lá na frente, se nós tivermos, né, manter a nossa vida no altar, entregar o nosso caminho ao Senhor, confiar nele, avançar, continuar suportando tudo lá na frente, nós receberemos o nosso galardão. Mas aqueles que estão ouvindo a palavra hoje, não estão dando crédito, lá na frente vão lembrar que um dia, no dia de hoje, o Senhor falou. O Senhor falou através da sua palavra. Então, dê crédito à palavra do Senhor, dê uma resposta. A resposta que nós podemos dar é confessando Jesus como nosso Salvador, é se arrependendo dos nossos pecados, é se afastando de tudo que está alimentando a nossa carne, está nos enfraquecendo, e viver uma vida, né, no Espírito, uma vida na presença do Senhor. Versículo 7 ele diz: mas já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, tende bom senso, estai alerta em oração. Né? O fim de todas as coisas está próximo. Né? Portanto, devemos ser prudentes, devemos estar alertas, né? Por meio das tais orações, por meio da comunhão, por meio da busca. Quando nós observamos, lemos a palavra do Senhor, Lucas, né, no seu capítulo de número 21, no versículo 34, a palavra diz: cuida de vós mesmo, não aconteça que o vosso coração se encha de devassidão, embriaguez, preocupações da vida, e aquele dia vos surpreenda como uma armadilha, porque ele virá sobre todos os que habitam na face da terra. Vigiai, pois orando em todo tempo, para que possais escapar de todas essas coisas que hão de acontecer e ficar em pé na presença do Filho do Homem. Durante o dia, Jesus ensinava no templo e depois saía e passava a noite no monte chamado Oliveira. Então, aqui é Jesus falando sobre o dever de vigiar. Devemos cuidar, né? A cada dia ter cuidado, para que o nosso coração não venha se encher da devassidão, da embriaguez, das preocupações da vida, principalmente porque as preocupações da vida nos afasta do Senhor, nos deixa desconectados, nos faz, né, ficar longe do Senhor. Ele vai nos surpreender, ele vai vir no dia que nós nem pensamos. Ele virá sobre todos que habitam na face da terra. Então, por isso, devemos vigiar em todo o tempo, para que possamos escapar, né, das coisas que hão de acontecer, né, e ficar de pé na presença do Filho do Homem. Então, que nós possamos ter esse entendimento, viver aguardando a volta do Senhor Jesus. Filipenses capítulo 4, no versículo 5, a palavra do Senhor de capítulo 4, versículo 4. Alegrai-vos sempre no Senhor. E digo outra vez, alegrai-vos. Seja a vossa bondade conhecida por todos os homens. O Senhor está perto. Então, nessa recomendação,
Ainda no versículo 6 ele diz: não andeis ansioso por coisa alguma, pelo contrário, seja o vosso pedido plenamente conhecido diante de Deus, por meio da oração, da súplica e com ações de graça. Então, essa é a recomendação. Regozijar-vos no Senhor, alegrai-vos no Senhor, porque Ele está próximo. Quando nós lemos ainda no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, no versículo 2, ele diz: porque vós mesmos sabeis perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Quando estiverem dizendo paz e segurança, então, de repente, a destruição lhes sobrevirá, como dores de parto a uma mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis nas trevas, de modo que aquele dia vos surpreenda como ladrão, porque todos sois filhos da luz e filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. Mas nós, visto que somos do dia, sejamos sóbrios, vestidos da armadura da fé e do amor, tendo por capacete a esperança da salvação. Então, essa é a recomendação, essa é para que nós venhamos ficar mais firmados, mais atentos no dia do Senhor, sabendo que o dia do Senhor está próximo. Versículo 8 de 1 Pedro 4, ele diz: antes de tudo, tende profundo amor uns para com os outros, porque o amor cobre grande número de pecados. Sede hospitaleiros uns para com os outros, sem vos queixar. Servi aos outros conforme o dom de cada um recebeu, como bom administrador da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale como quem comunica as palavras de Deus. Se alguém serve, sirva segundo a força que Deus concede, para que em tudo Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio para todo sempre. Amém. Então, que nós possamos entender que devemos estar como bons administradores, devemos servir o Senhor conforme o dom que recebemos do Senhor, que nós venhamos compreender a cada dia que devemos comunicar a palavra de Deus, falar com quem se comunica a palavra, falar com quem realmente está sendo usado por Deus, alguém que está recebendo uma revelação do Senhor. Faça com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo. Que nós possamos transmitir a palavra de Deus e servir ao Senhor com dignidade. Nesse dia você fique com essa palavra, que o Espírito Santo de Deus fale mais e mais no teu coração.